Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, culto de ensinamento da palavra. Vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir os ensinamentos que o Senhor tem dado e separado para nós na noite do dia de hoje. Convido os irmãos para passarmos um período de oração. Aqueles que podem, por favor, dobrem os seus joelhos. Aqueles que por motivo de saúde não puderem, permaneçam orando em espírito. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Tu és bom, ó Deus, Tu és bom, Senhor, as Tuas benignidades duram para sempre, e as Tuas misericórdias se renovaram em minha vida, na decarrastores. Senhor, Tu tem guardado a cada vida que aqui está, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. É o Senhor que tem separado para Ti os Teus remanescentes. É o Senhor que tem separado para Ti aqueles que derramam o coração diante da Tua presença. É o Senhor que tem separado, é o Senhor que tem preservado, ó Deus, todos esses vasos. Homens Teus, mulheres Tuas, Senhor, preciosos são aos Teus olhos. É o Senhor que tem guardado, levantado e cuidado. Senhor Jesus, Tu és poderoso. No Teu nome, Jesus, tem todo o poder, Jesus. Esse nome é poderoso nos céus, nos ares. Esse nome é poderoso na terra, entre os homens e debaixo da terra. Jesus, faça-se presente, Senhor, em nosso meio. Jesus, faça-se presente em nosso meio. Que a Tua manifestação seja grandiosa nesta noite de ensinamento da Tua palavra. No culto de hoje, ó Pai, terça-feira, Senhor, iniciaremos em breve os Teus ensinamentos, ó Pai. Necessitamos, Senhor, conhecer das Sagradas Escrituras. Necessitamos, ó Pai, comer desta palavra, Senhor, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as Tuas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, Senhor, o que estudaremos nesta noite. Deus, usa, Senhor, poderosamente o anjo desta igreja, Pastor Barbosa. Usa, ó Pai, esse varão valoroso, Senhor, o qual o Senhor tem separado para mestre e para ensinador da Tua igreja. Senhor, derrama sobre ele da Tua sabedoria. Sim, Jesus, o Senhor derrama da Tua sabedoria sobre aquele a quem quer. E o Senhor também derrama da Tua sabedoria sobre aquele que pede a Ti. É o Senhor que diz na Tua palavra: clama a mim, pede a mim sabedoria na área da vida que você precisa. É o Senhor que dá sabedoria. É o Senhor que derrama do Teu conhecimento. Senhor, de certo que o Senhor está com os Teus ouvidos atentos à oração e o clamor deste lugar, desta casa. É o Senhor que tem feito a Tua obra neste ministério, arrependei-vos. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem guardado as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sou tão dependente de Ti, Espírito Santo. Vai passeando no meio da Tua igreja, Espírito Santo. Envolva-nos nesta noite de ensinamento, Espírito Santo. Estamos aqui, deixamos o conforto de nossos lares. Saímos de lá, Senhor, e não é em vão. Viemos aqui à Tua igreja para adquirir conhecimento de Ti, Senhor, para adquirir sabedoria, para poder aprender mais da Tua palavra, para poder esconder esta Tua palavra em nossos corações e nos preservarmos de não pecarmos contra Ti, de não ofendermos a pessoa do Teu Espírito Santo. Demandere calamanda rabarras oreleriarás.
Ah, Jesus. Aramandeia carabás. Visita, Senhor, estas vidas que aqui já chegaram. Visita, ó Pai, cada vaso aqui neste lugar que já está com seus joelhos dobrados. Visita, Senhor, estes, ó Pai, que pela live aí nos assiste, pela internet nos acompanha, pelo Facebook nos ouve. Ah, Senhor, vai visitando, ó Pai, vai fazendo do teu trabalhar, do teu agir, do teu mover. É o Senhor que faz. É Deus que faz todas as coisas. Ah, Jesus, em teu nome eu peço, joga por terra o impedimento, a barreira, o levante. Joga por terra a frieza espiritual. O culto é de ensinamento, mas quem derrama a glória é o Senhor Jesus. O culto é de ensinamento, mas é o Senhor Jesus que se faz presente. O culto é de ensinamento, mas é o Senhor que abre os céus para falar conosco, o teu povo. Namandarele caramarraçores. Ah, Senhor, de certo, ó Pai, que o Senhor conhece a cada um de nós, Senhor, conhece a nossa imperfeição, conhece as nossas falhas, conhece os nossos erros, conhece no nosso íntimo, conhece as nossas dores, conhece, Senhor, as nossas aflições, conhece, ó Pai, as nossas lágrimas, conhece, Senhor Jesus, lá no profundo, no oculto. Adamandere calabarabarras. Ah, Jesus, a palavra ainda não me veio à boca e o Senhor Deus poderoso já a conhece. Ainda, ó Senhor, na minha mente está apenas em começar a oração e o Senhor já sabe todo o assunto. Espírito Santo, peço-te, auxilia-nos, Senhor Espírito Santo, auxilia-nos nesta noite de ensinamento, auxilia-nos jogando por terra e tirando todos os tampões dos nossos ouvidos, porque desejamos, ó Senhor, ouvir da tua palavra. Retira todas as escamas dos nossos olhos, porque desejamos discernir aquilo que é de ti e aquilo que não é. Ah, Senhor, trabalha em nossos corações, trabalha em nossas mentes, para que venhamos a ter e adquirir a mente de Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, somos dependentes, a cada um que aqui está é dependente de Ti, a cada um que aqui está, Senhor, veio buscar mais de Ti, Senhor. A cada um que aqui está, ó Pai, quer se aperfeiçoar e por isso veio neste culto de ensinamento. Ah, Senhor, grande é a responsabilidade, ó Deus, de estar na frente deste trabalho. Intercedo pelo anjo da tua igreja. Ah, Senhor, grande é a luta, mas a vitória ela é maior. Ah, Senhor Jesus, grande esta peleja, esta batalha, mas o galardão é certo. Andaraba que alamandarabanderia calabaderia raçou. Oh, deremansorelere camandarás. Ah, Senhor, a tua palavra também diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ah, Senhor, aqui estamos porque não queremos andar em trevas, não queremos, ó Senhor, ficar dando cabeçadas, ó Pai, não queremos, ó Senhor, ficar em círculos andando no mesmo lugar, mas queremos que a tua presença seja conosco em todas as áreas de nossas vidas. Visita, Senhor, visita a nossa área pessoal, visita, Pai, a nossa área familiar, visita os lares, Senhor, enquanto estamos aqui de joelhos orando, clamando, pedindo, ó Senhor, pela tua glória, buscando a tua face. O Senhor visita os nossos lares, o Senhor trabalha lá no meio, Senhor Jesus. Ah, Senhor, visita pai, visita mãe, visita filho. Ah, Jesus vai visitando, fazendo do teu mover. Ah, Senhor, visita a nossa área emocional, sentimental. Visita a nossa área conjugal, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, pela tua palavra, abaderês. É tu que podes, ó Pai. É o Senhor que faz todas as coisas. Ah, Senhor, conhece estes corações, Senhor. Conhece, ó Pai, o que cada um veio buscar, alamanderês.
Jesus, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa e ela se renova, assim como as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Joga por terra, Senhor, tira dos corações todo medo, ansiedade. Tira dos corações, Senhor. Vai tirando, ó Pai, toda dúvida. Vai tirando dos nossos corações toda a incredulidade. Joga por terra, Pai. Senhor, que venha florescer nos nossos corações as características do fruto do Teu Espírito. Porque é disso que necessitamos, ó Pai. Necessitamos mais do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, Jesus. É o Senhor que faz todas as coisas. Jesus, é bem-vindo no meio da Tua igreja. Espírito Santo, és bem-vindo hoje aqui. Alamandere calamas. Peço-te, derrama da Tua sabedoria. Usa grandemente o anjo dessa igreja. Fala, Senhor, e que os nossos ouvidos estejam abertos para gravarmos nas tábuas dos nossos corações dos Teus santos ensinamentos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvar a Maquiarras. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Passa a direção do trabalho para o nosso pastor Barbosa. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vamos estudar um tema hoje que, na minha concepção, é um dos maiores temas que a igreja desse século está deixando em desuso. Nós vamos falar sobre o arrebatamento. Aí no fundo estão me ouvindo bem? Nós vamos arrependimento. Arrependimento. Só que nós vamos trabalhar o arrependimento na visão de Deus para com João Batista, tá? Entenda que no Velho Testamento não se parecia a palavra arrependimento, e sim conversão. Convertei-vos a mim. Coloca aí para mim Joel capítulo 2, o verso 12 em diante, por favor. Vamos entender isso. E por que o Novo Testamento é a palavra arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Porque Deus usou a vida de João Batista trazendo essa mensagem de arrependimento. Porque é diferente do Velho Testamento em relação à graça. Deus usa a vida do profeta Joel e diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Diz o que, igreja, que o Senhor diz? Convertei-vos, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Então, o ofendido que é Deus, nesse caso de Joel, Deus é ofendido por causa do pecado da nação, e aí o ofendido que pede, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No caso, Deus se arrepende. E aí, então, todo o Velho Testamento, você vai encontrar a palavra conversão, e não arrependimento. O arrependimento nasce no ministério de João Batista. João Batista começa o seu ministério aos 30 anos, 6 meses depois o Senhor Jesus começa o seu ministério. E vamos entender isso à luz da Bíblia, tá? Coloca no estudo para mim, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento deve ser um lema da igreja, mas está escasso. Está escasso hoje esse lema. Talvez porque muitos não entendam. Essa é a realidade. A igreja de hoje, ela trabalha muito a questão não de se converter e não de se arrepender. Remorso. Muitos crentes hoje trabalham em cima do remorso, achando que é arrependimento e não tem nada a ver. Então vamos lá. O livro de Lucas, o capítulo de número 3, o verso 3 vai dizer assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de que, igreja? De arrependimento para o perdão dos pecados.
João Batista é uma personagem enigmática do Novo Testamento. Sua importância na Sacra Escritura torna-se um dos ícones, cujo legado deixou uma marca indelével na história do cristianismo. Porque os 4 evangelhos falam dele. Mateus vai falar dele, Marcos vai falar dele, Lucas vai falar dele, João vai falar dele. É tremendo entender isso, tá? Os 4 evangelhos. E tudo começa com a sua trajetória. Deus tinha um plano definido para João Batista antes mesmo do seu nascimento. Apesar desse fato, não sabemos quase nada sobre os primeiros anos da sua vida. E aí eu vou abrir uma pausa, porque Agostinho trabalha isso. Agostinho, ele vai falar muito de João Batista, da história, não que está na Bíblia, tanto de Judas, né, como de João. Agostinho vai dizer que Judas, o Senhor livrou ele várias vezes da morte, curou a mãe dele que era leprosa e curou o pai dele que era paralítico. E de João Batista, Agostinho vai dizer que João Batista perde a sua mãe aproximadamente com 12 aos 13 anos, ele perde a sua mãe, perde o seu pai aos 4 anos de idade, e ele é criado pelos os essênicos, tá? Como o pai dele já morava na Judéia, né, que é uma área deserto, e esse homem então é escondido no deserto praticamente, tá? A sua dieta é gafanhoto. Então é um homem totalmente criado de um padrão do costume da época. E o interessante é que ele é filho de sacerdote. Zacarias era sacerdote. Ele deveria ser criado todo naquela doutrina sacerdotal e não foi criado. Deus tira ele e coloca ele literalmente no deserto, criado pelos essênios, tá? E aí cria cria totalmente uma forma já do Novo Testamento sem a linhagem sacerdotal, sem os pensamentos sacerdotal. Vamos entender isso, ó. Apesar desses fatos, não sabemos quase nada sobre o primeiro ano da sua vida. Ele aparentemente teve pouca ou nenhuma educação formal. Não era preparado para o sacerdócio, como seu pai Zacarias, né? Seu pai Zacarias, toda a vivência de Zacarias, desde o seu casamento aos 27 anos, todo momento foi servir o Senhor no templo dentro do seu sacerdócio. Mas ficou em lugares de deserto, não sendo visto pelos homens até que tivesse aproximadamente 30 anos quando começou o seu ministério. João era da linhagem sacerdotal, porém um sacerdote que não concordava com a religiosidade do sacerdote da época. João certamente podia se valer de boas roupas e de boa comida, pois pela lei mosaica ele deveria se vestir com vestes sacerdotais e se alimentar de flor de farinha, mas não era isso. É um homem que Deus plantou no coração dele, e eu creio que Deus plantou isso no coração dele no momento que ele ainda no ventre da sua mãe encontra Cristo. Diz que a criança tremeu dentro do ventre. Diz que a criança foi cheia do Espírito Santo. O que faz a diferença de cada um de nós aqui é ser cheio do Espírito Santo. É a única diferença, principalmente nessa geração. Então, no entanto, usava deste recurso para expor a hipocrisia dos corações e a pobreza dos homens daquela época, principalmente os fariseus e os sacerdotes. A roupa feita de pele de camelo, animal considerado imundo para a lei, causava um escândalo na mente religiosa daqueles dias, assim como se alimentar de gafanhoto, mas revelava revelar a religiosos da época como ele realmente era, ou estava, e era o objetivo de João. Então, muitos fariseus, muitos saduceus iam ver a pregação dele no Jordão por causa da linhagem. Mas quando se deparava com esse homem, ele não se veste como um sacerdote, como um filho de um sacerdote. A alimentação dele não é. E interessante que ao ouvir a pregação desses homens para
para se converter, ele usava aquele verso que se torna até um pouco pesado aos nossos ouvidos, até os dias de hoje, raça de víbora, apontando para os fariseus, apontando para os saduceus, apontando para os escribas que eram religiosos da época, o que comandava a nação de Israel, raça de víbora, quem mandou fugir da ira divina? Imagine você, vamos trazer por dia de hoje, né? Hoje tem apóstolo, hoje tem pastores, hoje tem bispo, hoje tem reverendo. Tem o quê? Patriarca, esse aí é novo para mim. Ancião. Então imagina essa classe de pessoas que detêm, que estão na frente, né, do mundo evangélico. Aí Deus levanta um homem, tá, que prega um evangelho diferente, um evangelho de arrependimento, e aponta para esses homens que estão na beira do Rio Jordão. O púlpito dele é com água até a cintura. Ele aponta para aqueles homens e diz assim: olha, raça de víbora, quem mandou fugir da ira divina? Chocava, assim como choca nos dias de hoje. Se usar essas palavras, chegar a apontar o dedo para você assim: ô serpente, ô cobra. São essas palavras. Hoje se prega um evangelho muito fácil, um evangelho muito café com leite, né? Então, pele de camelo mostrava o quão hostil eram os homens que se diziam servo de Deus. O camelo é reconhecido pelo teu temperamento hostil, além de ter a característica de não precisar de beber água de contínuo. Para o camelo basta beber água uma vez pelo período de 40 a 50 dias. A palavra diz que Jesus é a água da vida. E não ir ao Senhor continuamente não gera sede. Quando os homens olhavam para João, enxergavam as suas vestes, o que eles mesmos eram. Então, as características das vestes de João Batista davam as características do povo fariseu e saduceu da época. Tá? Então, vamos lá. Cinto de couro, usado em torno dos lombos, fazia os homens lembrar da opressão que o jugo causava nos bois que servia como os animais de carga. Não havia como não se constranger olhando para João. Então, se você e eu estivesse nos dias de João Batista, nós tivéssemos a função de ser ou sacerdote, ou ser fariseu, ou ser escriba, ou saduceu, olhando para as vestes de João Batista já, porque a própria veste dele já era uma mensagem. Olha o quanto Deus levanta esse homem e as características desse homem. As palavras desse homem é totalmente diferente. Eles enxergavam-se rebeldes em função das vestes de camelo e enxergavam também subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno dos seus lombos. João, bem como evangelista de Cristo, tem por objetivo revelar como somos diante de Deus. Essa era a missão de João Batista. Uma missão nobre, igreja. Uma missão nobre. Escuta isso. Nos dias de João Batista, era no meio do deserto que encontraria um manancial. É interessante isso. Deus esconde esse homem no deserto. Deus leva esse homem a fazer o batismo também no deserto. Trazendo para os dias de hoje, igreja. É interessante a forma de Deus trabalhar. Então, aparece João. Onde vivia esse homem? No deserto. João pregava o batismo para o arrependimento, que significava mudança de índole e conversão. Lá dentro. Não adianta, como no Velho Testamento, se convertei-vos a mim. Não. Tinha que ter arrependimento. Quem se deixava batizar, declarava que cria nesta séria pregação. Seria impossível ouvir um sermão desse profeta e não pegar claramente a mensagem transmitida. A palavra-chave do seu apelo era: arrependei-vos.
o batismo realizava era um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Significa que ao descer, ao ouvir a palavra, a pregação de João Batista, e depois que ele fazia o convite, as pessoas iam até ele, até naquele púlpito de água, né? E ele batizava as pessoas, não iam cometer mais o que cometiam, porque havia arrependimento. A presença do Espírito de Deus pairava, tanto que quando o Senhor Jesus foi batizado por ele, né? E quando nós entramos na área de batismo na igreja, Paulo vai dizer assim, olha, que a nação de Israel foi batizado na coluna de fogo, na coluna de nuvem e nas águas. 3 batismos para a nação de Israel, né? E nós também, 3 batismos. Que isso, pastor? 3 batismos. O eclesiástico é na água, o arrependimento e com o Espírito Santo. Igreja, louvado seja o nome do Senhor, tá? Então João propunha uma mudança. Escute isso, que eu entendo. Nos dias de hoje, as pessoas ouvem o evangelho, mas não crê. Escuta, mas não se arrepende. Vem à igreja, mas não há Cristo. Assim, pouco a pouco, acabará no inferno. Esta geração está se atolando nisso. Estamos virando uma verdadeira ritualista, né? Não há arrependimento nos corações. A palavra é pregada, ouve e não colocamos em prática. Vivemos dias que a falta de arrependimento dos crentes dessa geração é muito grande, podendo se comparar com os sacerdotes, né, da época e os fariseus dos dias de João Batista. São crentes que a fé é uma questão de conforto ou de conveniência. São crentes que faz rolo, né, nos seus negócios, dá jeitinho em tudo, molha a mão do guarda, do fiscal, mas para ele o cristianismo se resume a mero hábito dominical. Vou domingo na igreja. E ele vai à igreja, canta, os cânticos, ouve a mensagem, até ora, mas saindo dali não muda em nada em sua vida. Se as coisas não dão certo, é só tentar fazer Deus dar um jeitinho na situação através das campanhas. São crentes que acham que é só dar oferta, seja em dinheiro, seja em penitência ou em jejum, né? Que as vontades de Deus será dobrada. Pelo menos é assim que ele pensa. Mas ele mesmo nunca é dobrado pelo Senhor lá dentro. O arrependimento é lá dentro, igreja. Não. Se você não entender arrependimento, você não entrará nas fileiras do arrebatamento. Se você não entender o que é arrependimento, você está esquentando cadeira aqui. Não importa o tempo de crente que você tenha, ou 10 ou 20, ou como eu que nasceu na igreja evangélica, se não entender arrependimento, se não deixar o Espírito Santo trabalhar dentro do teu ser, se no arrependimento as suas ações e as suas práticas não mudar, não tiver fruto de Espírito, tá? Não adianta nada. E aí, o importante é que no arrependimento nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar. Enfim, são crentes que vivem uma existência desinteressado, onde não existe motivação, iniciativa ou desejo de mudança. Para ele o chamado fruto digno de arrependimento é só, está escrito na Bíblia, mas vivenciar isso no seu dia a dia de jeito, maneira alguma. Nós queremos modismo, nós queremos campanha, nós queremos nos emocionar com palavras que vai dar afago às nossas emoções, aos nossos sentimentos, mas quando vem palavra que vai de encontro à tua consciência para tirar você da zona de conforto, olha, a palavra vem dizer, olha, eu preciso mudar nesta área, mas eu não consigo, e aí você vai dobrar o seu joelho, o Espírito Santo me ajuda, no nome do Senhor Jesus, eu quero ser um cristão, não em relação, eu quero ser um cristão, se tornar um adorador verdadeiro, para que minhas práticas sejam diferentes. E só através do arrependimento. Não existe outra porta, igreja. Não existe outra maneira, de jeito maneira alguma, tá?
É uma mudança de vida, é coisa, né? Para eles, o chamado fruto digno de arrependimento, ou seja, uma mudança de vida, é coisa do passado, porque Deus é amor. Este é o slogan da igreja atual. Pastor, Deus é amor, só quer o coração. O amor de Deus é tremendo. Mas esquece de outros textos da Bíblia. Parece que a Bíblia dele tem poucas páginas, só vai trabalhar, é como se fosse, eu entendo que uma Bíblia de uma pessoa dessa aqui, levanta essa bandeira, Deus é amor, ele só quer o coração, eu entendo que a Bíblia dele seja aquela Bíblia da caixa da promessa, porque só sai versículos lindos ali, né? Só sai versículo lindo ali, né? Quem tem caixa de promessa em casa? Só uma pessoa levanta a mão. Quem tem caixa de promessa em casa? Só a irmã? Jesus amado. Hã? Toda casa tinha. Toda casa, ó. Em casa tinha na sala, tinha no quarto dos meus pais. E toda casa tinha. Entendeu? E era interessante o ritual, porque o que acontece? Pelo menos na minha casa, quando nós acordávamos, né, fazia oração, aquela coisa toda, e o dia só começava depois que minha mãe pegasse aquela caixinha de promessa, ó, três papelzinhos para você, 3 para o meu irmão, 3 para o meu pai e 3 para ela. E a gente lia. E aí começava o dia. Mas entenda que a igreja era uma potestade totalmente diferente, não é de hoje. O povo era mais simples, havia mais temor. Hoje só Deus para dar graça, né? Só Ele para dar graça. Então precisamos ouvir urgentemente a pregação de João Batista para os dias de hoje. Ele era muito prático nesta questão. Nada ficava na teoria ou apenas no ideal. Ele não alisava. Ele não, sabe, com ele não tinha meias palavras. Ele dizia, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Para os coletores de imposto, ele afirmava, não cobrei mais do que o estipulado. Para o soldado, a sua pregação era, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Não tinha meio termo. Quem não quisesse ouvir uma palavra dura, não ia procurar. Não tinha como ser acariciado. Quem, sabe, ouvindo as pregações de João Batista, não tinha meio termo. Para o rei Herodes, que vivia com a esposa do seu irmão, a pregação não fazia rodeio. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele está dizendo isso para um rei, gente. Esse homem imbuído pelo Espírito Santo com muita autoridade, não tinha meias palavras. O evangelho de hoje está muito açucarado, porque os pregadores, os pastores, colocaram muito açúcar para não espantar o povo. Pastor, falar palavras duras, não é palavra dura, é o evangelho. E não só foi João Batista, Jesus também começa o seu ministério com a palavra arrependimento. Muitos colegas de púlpito, não, isso, palavra dura, afasta a pessoa. Está preocupado com... Não, igreja. Parece que esses pastores, ele tem compromisso com a igreja e não com o dono da igreja. Cada um de vocês aqui, assim como eu, temos que ter compromisso com ele. Essa é a base. Compromisso com ele. A mensagem é sempre a mesma. Arrependei-vos. Jesus pregava a mesma mensagem de arrependei-vos. Marcos 1,15, Mateus 4,17. Para Jesus, sem arrependimento, só resta a condenação. A cidade e as pessoas que não se arrependeram recebiam um julgamento severo. Preste bem atenção. Quando o Senhor trazia uma mensagem naquela cidade e não havia, o povo não reconhecia, ele até batia o pó da sandália, igreja. Estamos falando isso de Jesus, não é de João Batista.
Tem duas cidades que no julgamento, preste bem atenção, duas cidades, no julgamento, quem participar desse julgamento como igreja, vai ver e ouvir e vai ficar abismado. Cafarnaum e Gerazim. Porque essas duas cidades viram coisa que as outras não viram. Cafarnaum, Jesus morava em Cafarnaum. Quando ele estava em Cafarnaum, os milagres aconteciam. Pedro, a sogra de Pedro foi curada em Cafarnaum. Os dois cegos foram curados em Cafarnaum. O centurião, o servo do centurião foi curado em Cafarnaum. Aquele homem que desce aquela cama no meio da sala onde Jesus está pregando, foi curado em Cafarnaum. Se é nos dias de hoje, Jesus está no bairro ou está na casa dele, tinha que ter o policiamento, tinha que ter CET, colocava aqueles cavaletes, aquelas coisas todas, porque Jesus estava no bairro. E essas duas cidades, por ter visto esses milagres e não deram crédito à condenação dessas duas cidades, dos moradores desta época, diz que quando, preste bem atenção, o texto vai dizer assim, que quando for para julgar Sodoma e Gomorra, e for julgar Cafarnaum e Gerazim, Deus terá mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com Cafarnaum e Gerazim. Então o evangelho não é doce. O evangelho não é tão açucarado como muitos colegas de púlpito declaram o evangelho. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada de doce, pastor Samuel. Eu não vejo de nada açucarado. Vai me confrontar com a palavra arrependimento. Na própria língua portuguesa, ela já tem a sua conotação. Biblicamente, tem um aspecto maior ainda. Então vamos lá. Os 12 também pregaram, os discípulos também pregaram a mesma mensagem. De fato, a grande alegria de Deus é o arrependimento do pecador. Quando isso acontece, disse que há festa no céu. Vocês têm ideia a dimensão do arrependimento? Tem ideia? Quando um pecador se arrepende. Esse negócio não está gelando não, parece que está jogando um ar morno. Aumenta aqui a temperatura. Tá? Então quando há arrependimento, há festa no céu. Tão importante é o arrependimento na vida do cristão. Mas pastor, o que vem ser o arrependimento? É você. Outrora cometi aquele pecado e agora não comete mais. Você se arrependeu, não houve remorso. Se Judas tivesse ouvido a mensagem e tivesse deixado a mensagem entrar dentro do seu coração, ele tinha se arrependido. Mas não, um remorso tomou conta dele. E a única coisa que sobrou foi ele tirar a sua própria vida. Não adianta você estar diante do Senhor com os remorsos. De jeito, maneira alguma. Tem que ter arrependimento. Tem que ter confissão de pecado. Tem que ter arrependimento. Isto é os pilares da vida cristã. Arrependimento é o apelo da pregação para os judeus no livro de Atos. Para os gregos e para todos. A pregação do evangelho propõe perdão para todos, mediante arrependimento. Só há perdão de Deus para com você, se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não adianta estar na igreja, não adianta falar línguas estranhas, não adianta nada disso se não houver arrependimento. Não tendo arrependimento, não tem perdão, igreja. E perdão quem dá é Ele. Por isso que Ele é Deus. Por isso que sonda as nossas entranhas. Por isso que conhece você por dentro. O salmista no Salmo 109 vai dizer, olha, um pensamento nem ainda passou pela mente, tu já conhece. Tu conhece o meu deitar, o meu levantar. De longe entende o meu andar. Tal ciência para o salmista é maravilhosíssima. E nós não. Criamos uma ideologia do cristianismo, não liberamos perdão, não pedimos perdão, Parece que existe dois céus, Aquela coisa toda. Igreja,
Só existe um caminho para a eternidade com Ele: arrependimento. Ei, escute isso que é muito sério. Essa frase não é minha. Essa frase é de Charles Spurgeon, mas com um conteúdo muito profundo. O pecado e o inferno estão o quê, igreja? Casado. A não ser que o arrependimento anuncie o quê? Divórcio. Não, é uma frase de Charles Spurgeon que, meu Deus, me paralisa. Saber que o pecado e o inferno estão casados. E a única coisa que traz o divórcio é o arrependimento. E nos dias de hoje está escasso o arrependimento. Nós não dobramos as nossas cerviz. Achamos com naturalidade os nossos atos, é normal. Vou à igreja, vou pedir perdão e aquela coisa toda. No culto de ceia não há mais confissão. De jeito, maneira alguma. Entramos por essas portas como área de santarrão e não há mais confissão. Muitos tomam ceia para a sua própria condenação, porque não há arrependimento. Não adianta você querer se esconder de A, B, C, D, F. Ei, a salvação é individual, é você e Deus. Se você não entender que o arrependimento gerado em ti te constrange, você se humilha diante dele, e aí vem o perdão, e o Espírito Santo, a partir daquele momento, vai te ajudar a você não cometer mais aquele ato. Mas falta dentro das nossas igrejas nesse século coração de arrependimento, coração cheio do Espírito Santo, coração constrangido pelo poder da palavra. Não. Nossos olhos e os nossos seres e as nossas mentes estão entulhados de tanta mensagem da internet, de tantos filmes de novela da televisão, de tantas coisas no WhatsApp, ou no Face, ou no Instagram. Perdemos muito tempo com isso. Leitura bíblica, estudo da palavra, que vai gerar arrependimento, que você vai entender. Ei, fica difícil você ler a história de João e não entender. Não precisa um pastor estar ensinando, porque o próprio texto é didático. O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. A igreja do arrependimento o arrependimento é uma constante na vida dos... Tem que ser constante. Somos uma máquina de pecar. Alguém tem essa dúvida? Somos uma máquina de pecar. O próprio Jesus disse: se você olhar para uma mulher e cobiçar, já pecou. Como é fácil pecar? Pecamos toda hora. A nossa diferença do mundo é que nós entramos em oração, em arrependimento, pedindo misericórdia, para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Eu não posso dobrar os meus joelhos ou levar a minha mente ao céu e já entrepelando a oração em petição, sem antes se humilhar, sem antes não ficar constrangido, sem antes: Senhor, me perdoa. Não, entramos: Senhor amado, te dou graça, Pai amado, me guarda, Senhor amado, abre a porta. Não é assim. Se você quer um relacionamento mais profundo com teu Criador, tem que ter arrependimento. Você tem que saber a tua natureza. Todos que estamos aqui, a começar de mim, todos nós conhecemos a nossa natureza. Todos nós sabemos os nossos calcanhares de Aquiles, sabemos as nossas fragilidades, aonde somos fracos. Não podemos pegar essa fragilidade e erguer uma bandeira e dizer: eu sou assim, comigo é desta forma, comigo é desse jeito. Ei, está no lugar errado. A Bíblia que tu carrega não é essa. Se houver erro na vida do cristão, o que se espera dele é o arrependimento.
Arrependimento é um tema que se aplica à igreja inteira. De fato, em Apocalipse, Jesus dita 7 cartas para 7 congregações localizadas em cidades da chamada Ásia Menor. Nesta carta, o verbo arrepender-se ocorre 12 vezes. No último livro da Bíblia, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não se arrepender. Está vendo como o arrependimento é a mola mestre do cristianismo? Se não haver arrependimento, não tem perdão dele. Não adianta você achar que a tua... pastor, ser crente é desta forma, é desse jeito. Não. Existe um guia, existe uma bússola, existe um GPS, trazendo para a linguagem de hoje, tá? Que nós precisamos dobrar em relação a isso. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Parece, igreja, que a pregação hoje não constrange mais os ouvintes. Eu tenho o hábito de ouvir pregações de homens que já dormem com o Senhor. Às vezes eu assisto pregação daquele pastor e pregador americano que morreu com quase 100 anos. Não, Jim Swaggart ainda é vivo. Assisto a pregação dele ainda. Billy Graham. Então, estádios lotava com a pregação de Billy Graham. E você sabe qual é o tema da pregação dele? Arrependimento. Não tinha cura divina. Não tinha dom de maravilhas. Não tinha profecia, não tinha revelação. Não tinha interpretação de língua. Não, de jeito, de maneira alguma. Tá? Os estádios por onde aquele homem passava, aquele homem, a própria rainha da Inglaterra, por ela ser rainha líder da igreja anglicana, ela pediu que ele fosse levar uma palavra para ela e ela se converteu, diz a história. Porém, houve um grande debate porque ela é rainha e ela é a chefe da igreja. Então, na época, nos anos 60, mas esse homem, uma pregação simples, sem o que hoje as igrejas correm por causa dos dons, os estádios enchiam e uma pregação de arrependimento. Uma pregação que Jesus transforma, que Jesus faz coisas extraordinárias, que Jesus salva e leva para o céu. Lotava os estádios, pessoas iam na frente, pastor Samuel, iam na frente chorando. E outra coisa, eu fico assistindo aquilo, as pessoas estavam nas arquibancadas e desciam correndo para aceitar Jesus como Salvador. Eu fico observando, falei, e aí o que acontece? Eu analiso a pregação. Falei, meu Deus, uma pregação simples. Uma pregação sem muita retórica. Palavras simples. E quando ele fazia o convite, ou o apelo, como você queira, aquela multidão de gente. E outra coisa, muitos desciam a arquibancada naquela pressa, com lágrima aos olhos. Preste bem atenção, hoje, há dificuldade do crente chorar dentro da igreja. Há muito tempo que eu não vejo uma conversão com lágrima nos olhos. A igreja do século 21 apresenta um Jesus
que ajuda, que cura, que prospera, que liberta, que abençoa, mas estão esquecendo de pregar um Jesus que é Senhor. E diante desse Deus, tem que ter temor e tremor. E só quem gera isso é o arrependimento. Apocalipse 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Muitos olham aí a prostituição, né, no ato de porneia, e não é. A prostituição aí é você adulterar, tá? E ele vai dando tempo, mas a igreja não deu ouvido. Apocalipse 2:22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Nós não estamos diferentes dessas igrejas. Não estamos. As obras dos crentes do século 21 está complicado. E você pode pegar todas as linhas, assim como eu disse na pregação de domingo, tanto a pentecostal, tanto a tradicional e como a neopentecostal. Há todo tipo de culto na igreja. Culto de descarrego, culto da libertação, culto do amor, culto da paixão, culto do entretenimento. São vários cultos que se faz para chamar a atenção. O povo vem, mas ninguém fala da Bíblia. É a palavra que vai te constranger. É a palavra que vai te dar vida. É a palavra que vai mudar, se você der legalidade a ela. Não só escutar, seja um bom ouvinte e coloque em prática. Apocalipse 3:3. Lembra-te, portanto, do que tem recebido e ouvido, e guardai-o. Arrependa-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Igreja, tem uma tecla que eu bato bem, e essa tecla gera temor em mim. Por quê? Todos nós que estamos aqui não sabemos nem um dia, nem a hora e nem o momento que iremos morrer. Alguém aqui sabe? Se formos no cemitério, e toda vez que eu vou eu acompanho isso nas lápidas, né? É lápidas que fala? Lápides, obrigado. Você vê data de meses, de um ano, 2 anos, tudo quanto é data ali. E nós que conhecemos a palavra, que damos crédito, que ouvimos, gera um temor em mim, não por ser o pastor dessa igreja, não. O temor é que eu não sei quando. Há um anseio muito grande e tenho plena convicção que serei arrebatado. Mas também, por ser humano, um dia, se o arrebatamento atrasar, né, se tornar tardio, um dia, a hora, né, chega para qualquer um. E se nós analisarmos a tipo de morte repentina, muito rápido, não dá para a pessoa pedir perdão, não dá. Tá? E eu particularmente, essas pessoas que se arrependem no leito de morte, eu tenho umas ressalvas em relação a isso. Não posso te afirmar biblicamente que eu não tenho base bíblica, só na eternidade que nós vamos ver. A pessoa pinta o 7, né? A torta e a direita, e quando está no leito de morte, eu tenho as minhas reservas em relação a isso. Porque sirvo um Deus que é justo.
Pastor, mas o ladrão da cruz, há um histórico interessante do ladrão da cruz. Já contei a história dele. Ele tem um encontro com aquela criança quando Jesus tinha pouco tempo de vida, tá? E se você analisar o tom da conversa diante da cruz, há um arrependimento. Nós estamos aqui porque nós fizemos mal, mas este homem não tem nenhum mal. Ao falar isso, houve um arrependimento. O outro ainda, não, ó, tu és o Cristo, desça da cruz e salva-nos a gente. E o Dima, não, nós estamos aqui porque merecemos, somos bandidos, somos salteadores, mas este não. Estas palavras dele já tem arrependimento. E ele olha bem para o Senhor Jesus e olha, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Houve arrependimento. Tá? E aí eu fico... A morte muito repentina é diferente da lei. A lei, como eu disse aqui no início da instrução, ou da palestra, ou do estudo, como queira, é uma conversão. Eu nasci no judaísmo e eu tenho que praticar a lei. Então eu tenho que me converter para a lei. Eu tenho que converter-me por 603 mandamentos. 10 leis que gerou 603 mandamentos. Então eu tenho que me converter a ela. Já na graça não. O arrependimento dentro do teu ser gera no coração do Eterno perdão para a sua vida, pelos seus atos. Diz o apóstolo Paulo, né, que a cédula do pecado nesse momento é rasgada. Ninguém guarda nada rasgado. Rasgou, se joga fora. Isaías 43, verso 25, ele vai dizer uma ressalva que irá acontecer na graça. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões do teu pecado, não lembro mais. Porque na geração de hoje o arrependimento ia gerar perdão para nós. Então eu tenho essa ressalva em relação às pessoas que deixam em cima da hora, não vou me arrepender. Vou me arrepender. Né? Eu não sou Deus, não posso julgar, né? Mas na eternidade nós teremos certeza se a pessoa que utilizou desse método deu certo ou não. Porque cada um de nós, a partir do momento que carregamos essa Bíblia, sabemos que existe uma vida eterna. Todos nós aqui temos vida eterna. Por quê, pastor? Por que temos vida eterna, igreja? Se fala tanto em vida eterna, mas por que temos vida eterna? Diga o que você falou, não entendi. Porque nós somos espírito. Bateu na trave. Por que temos vida eterna, Júnior? Perdemos? Não. De jeito, maneira alguma. Igreja, o pecado não tomou a vida eterna nossa, não. Quem tem essa ideologia está errado. Não é bíblico. A pessoa sem Deus morre, tem vida eterna, sem Deus, mas tem vida eterna. Uma vez eu vi na traseira de um para-choque de um carro dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus, e eu concordei. Quem estava comigo, que é isso, pastor? Como é que todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Tá? Todos que morrerem no dia do juízo final estarão diante do Criador. Independente de ser macumbeiro, ser evangélico, ser católico, ser espírita, o que for, todos os caminhos levou a Deus. Agora, de que forma você vai estar lá, que é outra coisa. De que forma que você estará lá é outra forma, é outra coisa. Tá? Então, tanto o justo e o não justo têm vida eterna. Cada um de nós aqui temos uma partícula de Deus dentro de nós. E isto não morre, não pode ser destruído. Não existe bomba atômica que vai destruir essa partícula de Deus dentro de você.
E esta partícula de Deus, ela foi depositada dentro da tua alma. Ei, quando o Criador fez Adão, ou Adão, como você queira, lá no jardim, estava pronto aquele homem. Aquele homem tinha alma, aquele homem tinha corpo, aquele homem tinha sangue, aquele homem tinha todos os órgãos. Quando assoprou em sua narina o fôlego de vida, uma partícula de Deus entrou na alma. E ela é eterna. Ninguém pode destruir, nem a tua alma e nem o teu espírito. Ninguém. É isso que vai dar conta, o histórico que você utilizou. Porque nesse comedor de arroz e feijão, boa parte, pelo menos uma vez por semana ou duas, eu sempre pergunto a mim, o que estou fazendo com o fôlego de vida? Sempre pergunto. Principalmente se estiver estudando a Bíblia ou estiver só. Eu paro e faço essa pergunta. Barbosa, o que você está fazendo com o fôlego de vida? Eu sei que a correria do dia a dia, os boletos, filho para criar, aquela coisa toma o tempo nosso e a nossa mente só, fica nesse, eu preciso levantar cedo, eu preciso trabalhar, e pouco de nós paramos e, o que eu estou fazendo com o fôlego de vida? Alguém que está me ouvindo já fez essa pergunta? Já parou para pensar e analisar o que eu e você estamos fazendo com o fôlego de vida? Sim, são perguntas que você sai, aguça a sua mente, peça a mente de Cristo. É um bombardeio de informação dentro da tua mente, você fica, uau! E às vezes eu pergunto o que eu estou fazendo com o fôlego de vida. Porque esse fôlego de vida prestará conta diante do Eterno. João Batista, na sua pregação, entendeu isso. Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira? Há uma ira divina. O que eu estou fazendo com o fôlego de vida? Essa partícula que não pode morrer, ela é eterna. Ei, preste bem atenção. Preste bem atenção. Tá? O caboclo morreu sem Cristo. Vai para o Sheol, inferno. Tá? Haverá um dia do juízo final. Do dia do juízo final, se a sentença dele for a mesma, o que irá acontecer? O Eterno só tirar ele do inferno e vai jogar ele no lago de fogo. E não vai morrer. Diz que é onde o fogo não apaga e tem um bicho preparado. Não me pergunte, se você quiser conhecer esse bicho, tu já sabe o caminho tomar. Tá? De que esse bicho não é o bicho que está no inferno. Não. Não é. Tá? É um bicho preparado para o lago de fogo. Então, essa centelha de Deus que colocou dentro da tua alma e do teu espírito, tá? No dia do juízo final, se estiver no inferno, sairá do inferno, será jogado no lago de fogo. E o texto sagrado diz que é onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Tudo por ter desprezado o Criador. Vocês estão entendendo que o Evangelho não é bolinho? Não quero assustá-los de jeito maneira alguma, não. É que muitos levam a Cristo, Deus é amor, e que coisa. Ei, não é isso não. Se você pegar as próprias palavras do Senhor Jesus, olha, eu parei qual? No 3:3, é? Agora o 3:19. Ei, agora o 3:19 é para a igreja, viu? É para a igreja atual, é a igreja de Laodiceia, é a igreja que nós vivemos, tá? A igreja que ela não é fria e nem quente, ela é morna. Por que, igreja? A igreja de Laodiceia tornou-se assim. Para se cumprir uma parábola, perto da meia-noite. O que aconteceu perto da meia-noite? A diferença, azeite com reserva.
Os crentes da igreja de Laodiceia, próximo da meia-noite, estão dormindo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É com a igreja de Laodiceia. Coloca Apocalipse capítulo de número 3. Eu acho que é do verso 12 ou 14 que começa a igreja de Laodiceia, igreja. É isso? 14, obrigado. Ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. E qual era a obra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela nem é fria e nem é quente. Quem dera se for frio ou quente. Há uma afirmação. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é frio nem quente. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, perdeu a graça, és um miserável, uma miséria, é pobre, é cego e nu. Eu quero chamar a sua atenção, e porque esse comedor de arroz e feijão que está como pastor dessa igreja, bate tanto em palavras que vai tirar a sua mente da zona de conforto. Sempre é arrependimento, sempre é justiça, sempre é santidade, sempre é relacionamento, que o amor dele possa... Porque eu bato sempre nessa tecla. Poucas vezes, tantos estudos, saio desta linha. Às vezes quero sair, mas sento no computador e a mente já parece que já trabalha isso. Por causa desses itens. Volta lá ao versículo anterior, por favor. Porque a igreja de Laodiceia, o momento que nós vivemos, por causa da potestade, por causa do principado, por causa das hostes, a igreja que nós vivemos, ela é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E para que essas características possam mudar a igreja, o próprio texto vai dizer: compre colírios, compre veste. Quer ver a leitura? Põe 18. Aconselho de mim que compre o que, igreja? Ouro aprovado no fogo, palavra, para que te enriqueça, e tenha roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Além dela ser pobre, miserável, desgraçada, ainda é nu, e que unja os teus olhos com colírios, para que veja, e ainda é cega. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Tem um homem no Velho Testamento que chama a minha atenção. Eu fico de boca aberta com esse cara. Desculpe a expressão, cara, mas eu vejo esse... É tanto que depois que eu conversar com Abraão, com Daniel, eu vou chegar nele. Vou chegar. Porque não tem... Só vai dizer que ele é um tibita. Não vai falar se ele é filho de sacerdote. Não, tem uma... Tá? E o bairro que ele morava, os grandes estudiosos têm até dificuldade de dizer que aonde é Israel. Aonde era Tibas, que ele é tibista. Ele dentro de uma caverna, ele faz uma oração linda. Tá certo que ele está passando um momento muito constrangedor, de uma rainha querendo matá-lo. Ele diz assim: Senhor, eu sou zeloso. E por causa de eu ser zeloso, só ficou eu. E aí Deus quis, então, não, por favor. Existem de 7.000 zelosos, você não está só.
Será que eu e você podemos colocar o nosso joelho no chão? Jesus, me ajuda porque eu sou zeloso com a tua palavra. Será? Será, pastor Edna? Podemos fazer essa oração? Irmã Mara, podemos fazer essa oração? Vitor, podemos fazer essa oração? Regi, podemos fazer essa oração? Hã? Senhor, eu sou zeloso. Irmã Mara, porque eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sei o que, igreja? Não tem zelo hoje. Hoje é uma heresia, uma mistura do profano com o sagrado. Hoje é tanta heresia, não há zelo, pastor Samuel. Não há zelo, presbítero Júnior, não há zelo. É uma profanação terrível. Misturam, faz uma lambança com o sagrado, com o profano, e o povo diz glória a Deus, amém, fala línguas estranhas, sai num aviãozinho, planta bananeira, e aquela alegria toda, e o profano e o sagrado está... Dá continuidade nessa carta da igreja de Laodiceia. Verso 20. Eis que estou o quê? Hoje é unitário. É você e Deus. Ele saiu dentro da igreja. Saiu. Ele não atua mais como ele atuava antes. Não. Hoje é individual. Hoje o que está cheio de crente desviado dentro da igreja, tem de tulha. Tem de montão, tão desviado, mas já acostumaram no seu rito, acostumaram na sua ideologia, no seu achismo, nas suas práticas, nas suas maneiras de pensar. O que você está fazendo com o fôlego de vida? E muitos pastores, Samuel, por não sair da zona de conforto, criou aquela vidinha. E quando algo dá errado, quer culpar Deus. Deus é o culpado de eu ter essa vida. Deus é o culpado por eu não estudar. Deus é culpado por eu receber apenas um salário mínimo, ou viver de bico. Deus é culpado, e culpa a Deus de tantas coisas. Tem uma vida que parece uma chocarrice, né? E Deus é o culpado. Deus não é o culpado de nada. Ele te deu uma mente. Meu amigo, o que você vai fazer com ela depende de você. Você é gerador de oportunidade. Que isso? É você gerando. Pastor, a oportunidade passou, eu não peguei. Mentira. Você que é gerador de oportunidade. Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele o que, igreja? Isso é comunhão. Se chama egononia em grego. E ele comigo. Olha que coisa interessante. Tá? Ei, preste bem atenção. E aí eu não sei se você vai dar glória a Deus ou vai dar aleluia. Essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui vai cear junto contigo. Vão beber no mesmo copo. Vão comer o mesmo pão. Olha que grau de intimidade. Se você abriu a porta, você vai beber no mesmo copo dele. Jesus. 21. É a promessa mais linda das 7 igrejas. As outras não chegam perto. Não. Eu quero meu nome escrito na pilastra. Não. Olha a promessa desta igreja. Ó. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu. Mas nem a igreja de Filadélfia, que aos meus olhos é a igreja mais linda,
é a igreja mais, porque o que acontece? Esses homens largavam pai, mãe, largavam tudo para pregar o evangelho, os missionários dos anos 1700, 1800, até o comecinho de 1900, esses homens, você pega aí Daniel Berg e Gunnar Gevin, de 20 ou 18 dias na terceira classe no navio da América para cá. Não sabendo o que ia encontrar, não tinha estadia, não tinha hotel e com pouco recurso. Chegam lá no norte do país, mortos de fome. A sorte que quando chegaram lá, na época tem muita manga. E agarraram manga e era café da manhã manga, almoço manga, janta manga. Hoje não, para pregar o evangelho eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu preciso de salário, eu preciso de tudo. Esses homens não, o amor de Deus era tão grande com esses homens da igreja de Filadélfia, que ele não media sacrifício e esforço de jeito, maneira alguma. Fazia por amor à alma. Olha a promessa, a igreja de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a era que nós estamos vivendo, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu. Tu tem ideia do que se assentar no trono com ele? Tem. A Bíblia vai dizer uma coisa mais ou menos assim. Diz que os serafins estão de noite e dia. Não pode olhar para o trono. Voam por cima do trono, mas não olham para quem está sentado lá. E eu e você, comedor de arroz e feijão, com o corpo transformado, sentaremos no trono junto com ele. É a promessa mais linda, totalmente diferente das outras 6 igrejas. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Igreja, por que ele faz essa comparação? Assim como eu venci. Ele não faz essa comparação com os outros. Porque ele venceu, teve um sofrimento. E a pior fase da igreja é essa. Os ardis de Satanás estão detonando os crentes. Por falta de conhecimento da palavra. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta lá o estudo, já estou terminando. Em Apocalipse capítulo 9, verso 20, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de sua mão, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas latrocides. Latroices, né? Apocalipse 16, verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Foi feita uma pergunta esta manhã, para mim. E inclusive a irmã que perguntou está aqui. E a pergunta foi sobre quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai junto. Sim, vai junto. Porque a porta da graça se fechou. Tá? Como ele é Deus, ele está em todos os lugares. Ele está aqui no planeta Terra, ele está no universo, ele é Deus. Ele é Deus. Só que a modalidade, preste bem atenção, a modalidade que desde o dia do Pentecoste ele relaciona com a igreja, não vai ter mais. Qual é a modalidade mais profunda do Espírito Santo? É com gemido inexprimível. Ele intercede a sua vida diante de Deus Pai.
Isso não terá mais. Não terá mais a esfera dele como consolador. Não terá mais a esfera dele como ajudador. Pastor, na grande tribulação, haverá pessoas que irão se converter? Sim, haverá. Creio eu que são os crentes meia boca que ficaram e os que são filhos de crente. Ou amigo de crente, ou parente de crente, que conhece. Vai ter. Só que o que acontece? Eles não terão ajuda. A função do Espírito Santo hoje, te convencer que você é um vil pecador, o Espírito Santo não terá mais essa postura, essa forma de trabalho, porque essa forma de trabalho, o apóstolo Paulo diz, olha, a plenitude do tempo que é a graça inaudita, a graça maravilhosa, a graça imerecida, fechou. Então o Espírito Santo não estará mais nessa modalidade, mas estará aqui na terra? Sim, Ele é Deus, está em todo o canto. Entendeu, igreja? Vamos explicar para que não haja problema. O Espírito Santo saiu da terra? Não, saiu na sua modalidade com a igreja. E os crentes que ficaram para a grande tribulação, literalmente, esses seres humanos dessa época vão ver e vão sentir coisas que desde Adão e Eva nunca aconteceu na terra. Nunca aconteceu. Bom, para vocês terem ideia, só num dia, 1/3 da terra morre. Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer. No período do pico mais alto da Covid-19, existia país aqui na América do Sul que estava largando os corpos nas ruas, porque o cemitério já estava lotado. Já estava fora da normalidade. Agora, imagina um dia só, morreu 1/3 da população. Hoje está em 8 bilhões? Já está em 8 bilhões? Está quase 8, né? Vamos botar 8 dividido por 3, dá quanto? 2 e o quebradinho? É isso? Mais de 2 bilhões de pessoas. Aonde vai ter cemitério para toda essa rapaziada? Olha as carcaças, os corpos jogados na rua, sem enterrar. O sistema público não vai dar conta da demanda. E corpos apodrecendo no meio da rua. Aquele cheiro, as varejeiras, as moscas. Tudo isso, tá? O conhecedor da palavra não deu crédito, vai assistir de camarote. Vale a pena. Pega a sua cruz. Ouça esse comedor de feijão. Pega a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga. A ordem do livro de Apocalipse de arrepender-se. As pessoas que têm algo de errado precisam arrepender-se e voltar ao ensino de Jesus. A ordem do arrependimento pressupõe que o pecado pode e deve ser evitado, que a virtude e a verdade pode ser praticada. O mandamento do arrependimento pressupõe que o ensino de Jesus e de seus apóstolos não é uma ideia de utopia, mas prático e praticável. O arrependimento não é opção ou sugestão, é mandamento, é integridade da conversão e da vida cristã a Cristo. Quero terminar com estas palavras. Arrependimento vai além de uma confissão. Ele é gerado na alma, no sentimento, nas suas emoções, ali que você sente, eu preciso me arrepender. Você cria nojo porque você está sujando um relacionamento de santidade com Deus, e ali lá dentro da tua alma, você fica resignado, e aí gera o arrependimento com a ajuda do Espírito Santo. Então vai além de uma confissão, ele é gerado na alma, exposto em palavras e vivido em atitudes. Senão não é arrependimento, é qualquer coisa, menos arrependimento. Termino com Joel, capítulo 12, 13, que eu li no início. O Senhor Deus diz, mas agora volte para mim com todo o coração.
jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasgue as roupas, mas sim o coração. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós aqui, para a glória de Deus Pai. Quero conhecer os visitantes, não chegou nenhum na minha mão, a lista dos visitantes. Eu estou vendo que tem um casal aqui à minha esquerda. Vocês congregam aonde? Isso, você que levantou a mão? Hã? Um ministério profético lá no Cangaíba. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais aqui? Daqui, né? Faz tempo, né? A igreja, vamos dizer bem-vindo para ela. Mais alguém? Ah, irmão José, congrega onde, irmão? Hã? O senhor congrega aonde? Ah, tá. Ah, mudou para cá há pouco tempo, ainda está procurando uma igreja. Ah, é? Achou. Gostou da palavra? A palavra aqui é dura, viu? Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Como é o nome do irmão? Hã? José. Como é o nome daqui do casal? O nome do irmão? Fábio e Simone. Como a igreja costuma dizer, Fábio e Simone, irmão José, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tem mais aqui? Congrega onde? Assembleia de Deus. Qual o nome da irmã? Hã? Irmã Sônia. E o da jovem? Também na Assembleia de Deus? Está vindo mais aqui? Oh, Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Como vamos dizer para a irmã aqui? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Nesse momento, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os que levantaram a mão, nós estamos 7 semanas jejum de pôr do sol ao pôr do sol. Quem não puder jejuar por motivo de saúde, a consagração, no mínimo até a hora do almoço, com uma única petição ao Senhor, que o amor dele venha nos constranger. Iremos fazer isso por 7 semanas. Já fizemos a primeira semana, essa semana que nós estamos é a segunda semana, e o propósito do jejum, o propósito dessa igreja, é que o amor de Deus venha constranger a mim e a você e a qualquer um que entrar por essas portas, tá? Então esse é o propósito. Ah, pastor, eu posso fazer um jejum para que Deus venha abençoar financeiramente? Esquece isso. Se você for fiel a Ele, trabalhador, estudar, correr atrás, abençoa. Você não precisa... Igreja, põe uma coisa dentro das vossas mentes, tá? E guarde dentro do teu coração. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que o anjo da bênção que corre atrás de nós. Tem muito anjo obeso, não está correndo atrás porque você não dá. Você dá bobeira a ele. O meu é atleta, tem que estar correndo atrás de mim. Entendeu? É verdade, igreja. Eu falo brincando assim, mas é a realidade. Tá? Tem muito anjo aí que estão obeso, não faz nada, só fica parado olhando. Você não se mexe. É a bênção que tem que correr atrás de você. Enquanto você estiver correndo atrás de bênção, enquanto você estiver... as portas não abrem. Quando você parar a correr atrás da bênção e correr atrás do abençoador, opa! E não faça isso com moeda de troca. Faça isso em adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Faça isso com carinho, faça isso com amor, faça isso com alegria. Quem for passar o cartão, se dirige até o fundo. Quem for passar o Pix, está aqui, o CNPJ da igreja, faça isso
completo. Faça isso de coração, tá? Curve a vossa cabeça. Senhor Jesus, Pai eterno e adorado, nesta noite pedimos, Senhor amado, a Tua graça divina sobre as nossas vidas. Que as palavras que foram ditas aqui, Senhor amado, que cada um de nós nos ajuda a colocar em prática. E nós pedimos uma bênção especial na área financeira, na vida dos Teus servos. Pai amado, eu te peço isso em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Podeis tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Depois a irmã da maquininha aí, por favor, venha até aqui à frente. Dá tempo do pastor Samuel cantar o hino? Dá? Dá tempo de cantar aquele do Vitorino Silva? Hã? Seja a glória. A Deus seja a glória. Dá tempo? É tributo, é tributo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o tributo aí, por favor. O pastor Samuel irá cantar o tributo. Todo mundo já decorou o CNPJ da igreja, né? 22, 515, 505, 1000 ao contrário, 21. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta-feira, quinta profética. Agenda da semana, sexta-feira, às 15 horas. A irmã Simone estará pregando aí? A irmã Simone estará pregando às 15 horas da tarde, na sexta-feira. Domingo de manhã, às 9 horas, consagração com a igreja. E domingo às 18h30, um grande culto para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos dar um descanso para as cadeiras, vamos? Já tirou o dízimo e oferta? Vamos dar descanso? Saúde, irmãos, com a Vamos paz ficar em do pé, Senhor. por favor? Louvamos ao Senhor com alegria. Cante com a alma. Som. Som, som, som. Oh. Som, 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 som. Som, som. 50. Débito. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. Aleluia! As vozes de 1 milhão de anjos não expressa minha gratidão. Oh, aleluia! Tudo que sou e o que almejo ser. Aleluia! Eu devo tudo a ti. A Deus aleluia! seja a glória. Aleluia! A Deus seja a glória. Oh, aleluia! A Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Oh, Deus! Com seu sangue, Aleluia! com seu sangue lavou-me. Seu poder levantou-me. Oh, aleluia! Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver Aleluia! para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu
seu sangue, ó sangue com seu precioso. sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Orianda calamão, orianda ralamá. Oh, Espírito de Oh, Deus. aleluia. Aleluia. Com seu sangue lavou-me. Eita Deus. Seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, Aleluia. tua vontade obedecer. Oh, aleluia. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me. Oh, Deus. Seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oh, glória! Louvado seja Deus. Graças a bom Deus. Igreja, o que gera perdão no coração de Deus é o Grave isso. Amém? Levante a sua mão para o céu, para darmos a bênção apostólica. Mas antes tem um recadinho, antes de falarmos a bênção apostólica. Lá no último livro da Bíblia, no último capítulo. Quem é injusto, quem é sujo, e quem é justo, e quem é santo, levanta a mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja, até o arrebatamento. E todos digam: está terminado em nome do Senhor Jesus.